pessoal, aqui é o Dan e hoje eu vou falar sobre algumas histórias do meu quinto ano. Bem, mas antes de começar o vídeo eu queria explicar uma coisa. Não é quinta série, é quinto ano. Série e ano são coisas diferentes. Enfim, bora lá. A primeira história que eu me lembro de cara é uma história bem engraçada, que foi mais ou menos assim. Eu estava numa aula de matemática com a minha professora e ela estava ensinando sobre calcular a área de um retângulo. Ela pediu que a gente pegasse um retângulo e calculasse a área dele. No caso, eu precisaria pegar a altura e a largura dele. Só que, não sei o que deu na minha cabeça, mas assim, eu não entendi que quando você pega um retângulo e você vai calcular ele, a gente meio que imagina o tamanho dele e não fala exatamente o tamanho que ele vai ter. Então, exemplo, eu poderia falar um triângulo de 100 metros de altura por 40 de largura. E aí eu entenderia, então é para eu desenhar desse tamanho. Então, o que aconteceu? Tava escrito que era para eu fazer um retângulo de mais ou menos uns 50 centímetros ou mais por 20 e tantos de largura. Pensei, eu vou fazer o retângulo de 50 centímetros de altura e 20 de largura, exatamente. Mas aí, quando eu fui fazer, eu cheguei para a professora e falei: professora, o meu desenho não tá cabendo no caderno. Minha professora chegou com toda a paciência do mundo e falou: não, Dan, é pra você pegar, fazer como tá aí. Só que aí eu ainda não entendi. Então fiquei pelo menos umas 5 vezes perguntando pra ela sobre como que era pra fazer. E aí depois de raciocinar muito com aquele cérebro de pássaro, aí eu percebi: caraca, era pra eu ter feito assim. E tá, aí depois disso eu consegui fazer o retângulo. Mas é como se diz, né? É com os erros que se aprende os certos. Pera aqui. Bem, a segunda história que eu quero falar, ela é mais ou menos assim. Eu tava indo brincar com uns amigos meus, e aí no meio da brincadeira, um outro amigo meu, ele tava querendo me ajudar. E aí, ele pensou: rapaz, e se eu desse impulso pra ele? Só que naquele momento que ele foi me empurrar, eu tava descendo um degrau que era mais ou menos assim. E aí, ele foi me empurrar, eu caí com tudo no chão. Eu me levantei e percebi que minha boca tava toda sangrando. Aí eu fiquei desesperado, fiquei pensando: caramba, eu tô sangrando aqui, tudo é culpa desse moleque aqui. E a diretora chamou nós dois pra conversar. E aí aconteceu meio que assim: já que a gente tava correndo e eu me machuquei, o que ela teve a ideia? E se eu colocasse meio que uma regra aqui de que ninguém mais vai poder brincar aqui? Então, bem, foi pai. A terceira e última história que eu quero falar foi uma história bem ruim. Um dia eu tava numa outra aula de matemática e aconteceu assim: no 8º ano ou no 6º ano pra frente, a gente se acostuma com a troca de professores, mas isso é só do 6º pra frente. Só que aconteceu que no 5º ano já tava tendo essa troca de professores, porque tinha 2 professoras, uma ela era boa, que eu vou chamar ela de Professora Coelho, e a outra eu vou chamar de Dona Rosa. A Professora Coelho era aquela outra professora da primeira história, e ela era muito boa com a gente. E a Professora Rosa era o contrário. A Professora Rosa, eu acho que ela era o demônio. E teve um dia que eu tava indo na aula de matemática com ela e aconteceu meio que assim: ela mandou pro quadro algumas pessoas pra fazer um cálculo. E nesse, eu e um amigo Lucas meu, a gente ficou um tempão no quadro que a gente foi escolhido e a gente ficou lá pensando e repensando no que a gente ia fazer. E aí, no final da aula, ela começou a xingar a gente: poxa, seus bando de burro, jegue. E aí tá. E aí ela ficou lá xingando a gente. Depois daquilo que aconteceu, aí eu falei
pra minha mãe o que tinha acontecido e ela falou: Ah, é? Então bora ver aquela professora lá. Aí ela me disse que ela chegou lá, aí ela chegou com o professor e falou: Se você for pro meu filho de novo e chamar ele daquela forma, eu vou lá na delegacia e eu vou denunciar você. E aí tá, o resto do ano a gente só ficou com a professora Coelho e foi um dos melhores anos que eu já tive na escola. Bem, gente, eu acho que foi isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, com o cuscuz.